Nesse momento da live, são 23h20 do dia 11/3/2024. O Senhor manda dizer, eu tive essa visão, mas eu estava esperando passar o dia 10, hoje é 11, 23h20, que o Brasil não vai ficar da maneira que queria que o Brasil ficasse. Tudo estava seguro demais. Tudo estava indo, os norte estavam apontando que o Brasil iria ficar da maneira que outras pessoas queriam que o Brasil ficasse. Só que o Brasil vai descobrir uma força, e essa força é gigantesca. O Brasil vai descobrir uma força nesses dias. E essa força, ela é muito gigante. E vai descobrir que tem uma força tão grande, mas tem uma força tão grande que não existe força nem poderes que se coloquem de pé mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. Porque Deus tira a venda dos olhos de todos os segmentos do território nacional brasileiro. Eu tive essa visão e o Brasil vai tomar um novo norte. Vai ser uma nova algo muito forte. E podem ter certeza que o Brasil vai descobrir isso até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, coloca essa data aí. Alguém já chegou para mim aqui e já disse, é muito sério o senhor dar data. Mas eu não dou data porque quer, eu dou data porque Deus me mostra a data. E o que eu estou falando aqui, eu vou replicar novamente para um bom entendedor, vou desenhar. O Brasil vai descobrir uma força que tem, que não existe forças que se fiquem de pé e se mantenha firme mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. E o Brasil vai descobrir essa força mediante alguns acontecimentos. O Brasil vai descobrir essa força que tem mediante alguns acontecimentos. Lembra de um ditado popular brasileiro que diz, depois de uma tempestade, ou depois do vendaval vem a bonança? Pois o Brasil vai descobrir essa força depois de alguns vendavais. E até o dia 7/4/2024, até o dia 7/4/2024, o Brasil vai descobrir essa força. E essa força vai crescer em todos os estados da Federação Brasileira, em todos os segmentos. Coisas que não aconteceram vão acontecer. Coisas que não aconteceram nesses 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses, não aconteceu. O que vai acontecer até o dia 7/4/2024. Twitter Files Brasil, os arquivos do Twitter sobre o Brasil, que dizem respeito às eleições brasileiras de 2022. Então, para quem não acompanhou esse caso, que estourou na internet, na rede X, né, o antigo Twitter, ontem à tarde, e surpreendentemente, coincidentemente ou não, provocou uma instabilidade geral nas outras redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo fora do ar, bem no momento em que os Twitter Files começavam a rodar, tudo muito estranho, né? Mas, enfim, ontem à tarde caiu essa bomba sobre a internet brasileira, sobre o noticiário brasileiro, e como a gente sabe, né, que a imprensa pichuleco, a imprensa que vive de verbas governamentais, não vai dar o destaque merecido, a gente precisa aqui enfatizar em todos os nossos comentários, em todos os nossos jornais, na Rádio Ouro Verde, Gazeta do Povo, Revista Oeste, nas poucas mídias de comunicação, nos poucos veículos de comunicação que ainda buscam a verdade. E o que esses arquivos estão mostrando? Uma série de e-mails do antigo diretor do Twitter Brasil, que foram revelados agora pela nova turma que administra o Twitter, né, desde que Elon Musk assumiu, comprou, né, a empresa e assumiu a administração da empresa, uma série de e-mails do antigo diretor que revelam a pressão que ele sofria e que a empresa sofria aqui no Brasil do ministro Alexandre de Moraes. É nominado. Alexandre de Moraes está obrigando o Twitter, sem que haja um processo, sem o devido processo legal, né, a perseguir, ele fala lá em outras palavras, mas é a perseguir apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso às vésperas da eleição de 2022, começou um ano antes, mais ou menos. O que ele determinava? Que alguns perfis fossem banidos, outros fossem, caíssem no famoso shadow ban, né? Fossem colocados de escanteio, que os seguidores não pudessem mais ter acesso àquelas contas, ao que aquelas pessoas diziam na internet. Eles não poderiam ser vistos, eles não poderiam ser ouvidos, eles não poderiam mais divulgar suas ideias. É censura, não tem outro nome. E ali também havia determinações para que determinadas hashtags fossem seguidas.
E o mais grave que eu achei de tudo que foi revelado, congressistas brasileiros, deputados e senadores deveriam ser monitorados pelo Twitter Brasil, e se divulgassem qualquer daquelas hashtags que faziam alusão à falta de transparência do sistema eleitoral, questões que incitavam o eleitor, na opinião de Alexandre de Moraes, a não acreditar no sistema eleitoral, deveriam ser banidas. A questão agora é o que vai acontecer com essa denúncia. Será que vai ser mais uma que vai para baixo do tapete? Que a gente sabe que o governo Lula não tem interesse nenhum em investigar. E quando eu falo governo Lula, é todo o sistema. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, quer dizer, os comandos ali do Legislativo, no Judiciário muito menos, que Alexandre de Moraes domina os 11 do STF, é uma coisa impressionante. E no Executivo a gente sabe, né, que o projeto que está em vigor é um projeto de perseguição e vingança, nada mais do que isso. Então precisamos ficar atentos, porque agora tem as provas do crime. Né? O crime a gente já conhecia, o crime de censura. Em determinado momento da eleição, aquilo foi explícito, né? Alguns de nós faziam parte da Jovem Pan, eu inclusive, e sofremos censura na Jovem Pan. Na reta final da campanha, os jornalistas todos da emissora foram proibidos de mencionar determinadas palavras que diziam que Lula era o que ele é, e a emissora foi proibida de exibir algumas entrevistas, alguns arquivos. Entre eles, a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em que ele dizia claramente e argumentando por que Lula nunca foi inocentado, apesar daquela manobra feita no STF para que ele fosse descondenado, mas não houve houve a anulação não, o arquivamento do processo para que ele fosse reaberto em outra instância, em Brasília, mas não houve a anulação. E aí depois, posteriormente, com aquele blá 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 de que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial por causa de provas hackeadas que não são provas, né? Conversas hackeadas nunca periciadas daqueles hackers de Araraquara, no esquemão da Vaza Jato do Intercept, enfim, tudo aquilo que a gente acompanhou, o juiz foi considerado parcial, mas isso não quer dizer que Lula foi inocentado. E a Jovem Pan foi proibida de exibir essa entrevista com o ex-ministro em que ele afirmava que ele nunca foi inocentado. Mas os jornalistas não podiam sequer mencionar que essa entrevista tinha sido dada à emissora. Outra entrevista censurada durante as eleições foi a da senadora Mara Gabrilli, que era candidata a vice na chapa se não me engano, da Soraya Tronic, em que ela falava todo o esquema que resultou na morte do ex-prefeito petista Celso Daniel em Santo André, São Paulo. Uma morte nunca esclarecida e que resultou no assassinato de mais 7 testemunhas do crime. Inclusive do médico legista, que foi ao Jô Soares, na época tinha o programa do Jô Soares no ar, e revelou que Celso Daniel foi torturado por 2 dias seguidos, arrancaram todas as unhas, furaram todos os dentes com broca de dentista, queimaram o corpo inteirinho com chepas de cigarro, antes de matá-lo carbonizado dentro de um carro. E esse legista apareceu morto no dia seguinte da entrevista ao Jô Soares. Então, uma morte escabrosa, a senadora esclarecia porque ela era filha do dono de uma das empresas de ônibus que eram achacadas pelo PT, foi o início ali do Petrolão, no esquema com os ônibus no ABC, eles começaram a fazer caixa 2 para campanhas do PT ali, e Celso Daniel foi um dos petistas que se rebelaram contra o esquema de corrupção, assassinado. E o assassinato nunca é totalmente elucidado. E Mara Gabrilli falava sobre esse caso na época das eleições, falou inclusive num debate, e isso tudo foi abafado, a Jovem Pan proibida de exibir. Então agora a gente está vendo o resultado da censura aí de forma nua e crua, né? Todos os arquivos do Twitter colocados em público, e vamos ver como as instituições brasileiras que Alexandre de Moraes, Lula e tantos outros dizem defender, vão reagir a esse descalabro chamado Brasil. Fervendo, ele veio quente e hoje tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Dou pra CUT, pão com mortadela, e pras feministas, ração na tigela. As mina de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva, e o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela,
Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá. Envolvendo os presidentes de duas casas, eu falo diversas vezes que é para que vocês peguem, fiquem atentos, porque logo mais vocês estarão dizendo, olhe o que aconteceu, olhe o que aconteceu, olhe o que aconteceu. Deus está fazendo coisa nova. Há uma desarticulação que está acontecendo. Os poderes do bem lutando contra os poderes do mal. Uma desarticulação que está acontecendo neste exato momento, que logo lá na frente vocês irão entender. Logo lá na frente vocês irão saber, porque isso vai vir à tona e vai ser notório algo muito grande que está escondido, mas vocês verão. Envolvendo o Brasil e a China, Deus desarticulou algo muito forte. Lembra dos demônios que eu vi, os anjos de Deus que estavam na fronteira? A briga está grande, Deus destruturou. E Deus está destruturando outras coisas. Brasil e França, Deus está desestruturando três nações que tinham qualquer tipo de algo que estava por trás. Isso vocês irão saber, porque vocês irão dizer assim, ele falou na live sobre isso. E Deus está unindo 4 nações. Deus está unindo 4 nações de bem, as pessoas de bem ao território nacional brasileiro. E os Estados Unidos da América, tudo tem a ver com este ligamento. Pastor, já vencemos o medo? Esse povo tem condição hoje psicológica de voltar para a rua ou o que falta para isso, pastor? Estamos vencendo o medo, o povo. Está vencendo. Isso não é de uma hora para outra. Uma notícia que eu te dou aqui é que no dia 21 de abril, em Copacabana, 10 horas da manhã, vamos ter uma outra manifestação gigante, igual aquela na Paulista. Então, isso aí, nós vamos quebrando o medo e conscientizando as pessoas do seu papel de cidadão, de se posicionar contra essas arbitrariedades vergonhosas que nós estamos assistindo. Essa visão. E o Brasil vai tomar um novo norte até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, coloca essa data aí. Estavam apontando que o Brasil iria ficar da maneira que outras pessoas... E vai descobrir que tem uma força tão grande, mas tem uma força tão grande que não existe força nem poderes que se coloquem de pé mediante a força que o Brasil vai descobrir que ele tem. Porque Deus tira a venda dos olhos de todos os segmentos do território nacional brasileiro. Eu tive essa visão. E o Brasil vai tomar um novo norte. Vai ser uma nova algo muito forte. E podem ter certeza que o Brasil vai descobrir isso até o dia 7 do mês 4. Até o dia 7 do mês 4, coloca essa data aí. Alguém já chegou para mim aqui e já disse assim, é muito sério o senhor dar data. Mas eu não dou data porque quer, eu dou data porque Deus me mostra a data. E o que eu estou falando aqui eu vou replicar novamente para um bom entendedor, eu vou desenhar. O Brasil vai descobrir uma força que tem, que não existe forças que se fiquem de pé e se mantenha firme mediante a força que o Brasil vai descobrir que tem. E o Brasil vai descobrir essa força mediante alguns acontecimentos. O Brasil vai descobrir essa força que tem mediante alguns acontecimentos. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu no Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que
o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo e nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. E não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda o censura. Mas aqui é uma pessoa, e sou o TSE, e então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não tem nada a ver com nossa tradição de liberdade no Oeste. Eu estou preparado para ser preso. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Como eu sou proativo, eu tenho um vídeo pronto, guardado, com algumas pessoas que, se vierem fazer covardia comigo, minha filha, o vídeo que eu já gravei e deixei guardado é uma bomba em cima deles, que eu não vou ficar esperando o azar. Eu me preparo e estou preparado psicologicamente, emocionalmente, para qualquer tipo de retaliação, inclusive triangulações, usar outros, sabe? Usar outros do judiciário para tentar me atingir e me denegrir de alguma forma. Mas eu estou preparado. Você vê como é que está a imprensa. No mesmo dia e no dia seguinte, na segunda-feira, várias reportagens sendo publicadas assim: Polícia Federal vai investigar fala de Silas Malafaia. Pode pegar aí, vários. Olha que troço maluco, tá? Ministério Público e Receita Federal vão investigar de onde veio o dinheiro para Silas Malafaia pagar a manifestação. Então, eles querendo induzir Polícia Federal, Ministério Público, olha só, e Receita Federal contra mim. O que é que eu fiz? Gravei um vídeo e parti para dentro, porque eu não tenho medo, parti para cima. Agora, eu aprendi uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus e falo para teus colegas: quem não quer brincar, não desça pro play. Isso é um ditado que eu uso. Então, tá no jogo, eu tô sujeito à covardia e à maldade. Tá aí Bolsonaro, gente. Um ex-presidente que tem um passaporte apreendido como se fosse um bandido, como se fosse alguém que roubou o país e pudesse fugir. Prendeu o entorno do ex-presidente. O rapaz que monta as mídias de Bolsonaro tá preso. Que é isso, gente? O outro assessor internacional de Bolsonaro, que tem a passagem de avião comprovada pela Latam, que estava indo para Curitiba e não foi em avião presidencial para América. O cara tá preso. Então, me retaliar, eu espero. Agora só tem uma coisa. Uma, eu vou dizer da realidade. A outra da minha fé. Só existe um poder que pode parar e estancar isso: o povo. O supremo poder de uma nação. Eu vou lembrar você que em 2013 estava tudo armado no Congresso, quando Eduardo Cunha era o presidente, para tirar o poder do Ministério Público, que eles estavam loucos com a Lava Jato. Por causa de 20 centavos da passagem em São Paulo, não sei se você se lembra, o povo foi para a rua, sem nenhum líder mandar.
O povo foi para frente de Congresso, parou as cidades rapidinho. Eles acabaram com a conversa. Então, não mexa com o povo, não. Só tem um poder que acaba com toda essa safadeza. É o povo. O primeiro poder que eu quero falar. O supremo poder de uma nação, o povo. Que o Senado pressionado, parece que eu estou vendo a cena. O presidente do Senado ligando pro presidente do STF dizer, ó, não prende esse cara não, ou então, ó, solta esse cara, que vai dar zebra. Eu vou ter que abrir processo de impeachment aqui. Então o povo. Segundo lugar, aí a minha fé. Acima do povo, para mim, existe Deus, que é o supremo poder do universo. Deus permite o homem escrever a história, mas ele intervém aonde ele quer e como ele quer. Então, só tem isso. Porque nós temos um presidente de um Senado frouxo, Rodrigo Pacheco, com grande parte dos senadores, com exceções, e a vergonha, senadores da direita comprados com cargos por esse governo comunista de Lula. O que é que esperar de um Senado desse? Então, tá tudo armado. E eu disse para Bolsonaro, e ele se conscientizou, disse, presidente, esteja preparado para ser preso. Você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente. Balneário do Camboriú, 31 de março de 2024. Admiração por todos vocês. Pode ter certeza, eu não vou desistir do Brasil. E essa notícia deu dor de cabeça para Pacheco, né? Que almeja ser candidato ao governo de Minas Gerais com apoio de Lula, do PT, enfim, em 2026. É que líderes do PL estão meio que discretamente incentivando a possível candidatura do deputado federal Nicolas Ferreira ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, gente. A sugestão foi feita por colaboradores próximos, incluindo o deputado Sóstenes Cavalcante, ao líder do partido, Valdemar Costa Neto. O que você acha da notícia, dessa posição? Será que Nicolas emplaca como candidato a governador? Com o atual governador Romeu Zema já em uso da reeleição, não pode ser mais candidato, o partido vê uma oportunidade no cenário político de direita em Minas Gerais para 2026 e vê Nicolas como um forte candidato. Os apoiadores de Nicolas observam que ele atingirá a idade mínima de 30 anos em maio de 2026, requisito constitucional para se candidatar ao governo ou vice-governo. Seus aliados veem sua designação para presidir a Comissão de Educação da Câmara em 2024 como parte até de uma estratégia para aumentar sua visibilidade visando sua futura candidatura em Minas Gerais. Em 2022, Nicolas alcançou um marco significativo, tornando-se o deputado federal mais votado do Brasil, com 1,47 milhão de votos, sendo superado na história apenas por Eduardo Bolsonaro em 2018 e Enéas Carneiro em 2002. Então fica aí como uma enquete para você comentar. Entre Nicolas Ferreira e Rodrigo Pacheco, em quem você votaria para governar Minas Gerais, povo mineiro? Com a palavra agora nos comentários. Alguns políticos de direita saíram na defesa do ex-assessor Jair Bolsonaro. O senador Magno Malta, você chegou a ver, publicou um vídeo nas redes sociais com a legenda: ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro está preso há quase 2 meses com base em uma manchete de jornal, uma manchete mentirosa, uma fake news. Diversas provas já foram apresentadas de que ele não viajou para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou a favor de sua soltura. Por que Felipe continua preso? Questionou o Magno Malta. Oi, pessoal, eu quero falar da prisão de Felipe Martins, um ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Prova zero. Preso por uma manchete, por uma nota, sei lá o que, de jornal. Não é assim que procede. Nem o Ministério Público pode ser provocado por uma nota de jornal. O Ministério Público
ele tem que ser provocado por um fato verdadeiro, ou quem faz a denunciação caluniosa depois pague pela sua mentira, mas tem que ser provocado. Mas uma manchetezinha lá sobre o Felipe, de que ele se evadiu do Brasil fugindo, ele não fugiu. Agora sai a Latam afirmando que ele voou para Curitiba, não estava indo para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou pedindo a soltura dele, mas por capricho. Perseguição política, capricho. Vamos lá, capricho e perseguição política. Ele continua preso. Sabe que por capricho, também porque a PGR pediu a soltura de Crezão. Não soltaram o Crezão. E ele morreu dentro da papuda. Quem que vai responder por essas vidas? Pelo tempo perdido, sabe? Pela saúde depauperada de tantos que estiveram lá e ainda estão alguns. Mas vamos pro caso de Felipe Martins. A minha pergunta ao Supremo é: por que Felipe Martins continua preso, ministro? Capricho? Capricho? Tá provado que tudo foi mentira. Felipe Martins solto nas ruas e já para o bem do país e da democracia. E o jornalista Alexandre Garcia também questionou a justiça brasileira como que vão ressarcir aí o morador de rua que foi preso nos pós-atos lá do 8 de janeiro, injustamente. O próprio STF já agora disse que ele é inocente, né? Mas ficou mais de 300 dias preso, inocentemente preso. Quem que vai indenizar o cara? Nós, o povo brasileiro, dinheiro público, né? Ou os que cometeram o erro nesse capricho que diz Magno Malta? Já o Nicolas Ferreira, deputado federal, também se manifestou a respeito. Não há motivos para manter a prisão de Felipe Martins. Se há algum resquício de justiça nesse país, sua soltura deveria ser imediata. Veja esse vídeo aqui até o final para você entender o que está acontecendo no Brasil. Basicamente, o Felipe G. Martins, que é um ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, foi preso por conta de uma manchete dizendo que ele tinha evaporado para os Estados Unidos. Pois bem, ele foi preso por conta de uma manchete e agora provou-se que, na verdade, ele não foi para os Estados Unidos, de que ele estava aqui. Inclusive, a PGR pediu a soltura, foi favorável à soltura dele, uma vez que não há provas de que ele tinha saído do Brasil. E hoje, a Latam, a empresa de aviação, aí mostrou que de fato ele não foi para os Estados Unidos, mas sim para Curitiba. Por que eu estou dizendo isso para você? Que basicamente o cara está preso até hoje por conta de uma manchete falsa e obviamente, por pura perseguição política. Afinal de contas, se fosse um ex-assessor aí da Dilma, eu duvido que ele estaria preso até agora. Estou contando a história do Felipe G. Martins porque talvez você fique apático, você fique assim, insensível, por conta de ser um ex-assessor do presidente Bolsonaro. E daí? Tava em confusão, ou senão não tem nada a ver comigo, sendo que na verdade tem tudo a ver com você. Afinal de contas, se uma pessoa é presa por conta de uma manchete mentirosa, isso vai chegar em você uma hora. Isso vai chegar no pastor da tua igreja, isso vai chegar no teu pai, na tua mãe, no seu filho, na sua filha, enfim. Então cabe aqui meu dever, não somente como político, para mostrar para vocês o que está acontecendo, mas um dever moral de mostrar como que está a nossa justiça brasileira. Se com uma pessoa que, digamos assim, é relevante, está tendo essa pouca perícia para poder colocar pessoas na cadeia, imagina com pessoas comuns, que é exatamente o que está acontecendo com as pessoas do 8 de janeiro, que estão sendo condenadas aí a 17 anos, coisa que nem estuprador pega aqui no Brasil, assassino, por conta simplesmente de uma vingança jurídica. Por favor, peço liberdade tanto para os do 8 de janeiro, quanto também para Felipe G. Martins. Gente, e sabe quando da pandemia que a gente olhava das bandas de cá para as bandas de lá, para a China, né? Olhava e via, lá começou a pandemia de Covid, de lá vem o vírus. Agora é o contrário. A China, o mundo, a Europa, Estados Unidos estão olhando de lá para as bandas de cá, porque o Brasil está sendo a vergonha mundial em 2024 com a dengue, elevando em apenas menos de 3 meses, elevando as Américas a uma situação nunca antes vista, graças aos números do Brasil. Lula próximo de conquistar o título de governo com a maior epidemia de dengue da história.
Nos primeiros 3 meses de 2024, graças ao Brasil, o continente americano já registrou mais de 3 milhões e meio de casos de dengue, levantando preocupações sobre o potencial do ano se tornar o pior surto da doença na história. Você está entendendo a gravidade que o Brasil está vivendo? Você tem ciência que a absoluta maioria desses casos estão aqui dentro do nosso território? A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, divulgou que esse número é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. O Brasil é o líder absoluto, colocando daí, por conta da vizinhança, a Argentina e o Paraguai como os dois em seguida, que concentram a maioria dos casos e óbitos. Brasil, Argentina e Paraguai, com mais de 90% dos casos e 80% das mortes atribuídos a esses países. Se isso não é impactante, então você vê a notícia que repercute no Paraná, em Pato Branco, uma garotinha de 11 anos perdeu a vida por dengue. Em Goiás, uma mulher grávida, 22 anos, perdeu a vida por dengue. E os outros casos que estão aí e que poucos, no meio dessa novela toda de justiça pra lá em cima de Bolsonaro, não sei o que, isso tudo, pouca gente falando de verdade do que estamos vivendo. Jarbas Barbosa, diretor-geral da OPAS, destacou que a situação é alarmante. A circulação de múltiplos sorotipos do vírus da dengue é um fator de preocupação adicional, aumentando o risco de casos graves. E aí você tem a Zika, né? Será que não estamos correndo o risco de daqui a pouco aquele velho problema de 2015, 2016, lá no governo Dilma, né? Quem lembra? Até o momento do cara ser candidato. Agora estão caçando 4 deputados de oposição, entre eles 2 mulheres e o deputado mais votado do Ceará, porque comete o pecado de fazer oposição ao Camilo. Isso está errado. Nós não podemos aceitar que isso aconteça no Ceará, porque se começa assim, daqui a pouco, meu irmão, vão invadir tua casa e vão bater em você e não tem mais a quem recorrer. Acaba de sair uma reportagem no New York Times falando sobre Jair Bolsonaro. Uma reportagem aqui muito forte falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve por alguns dias na embaixada da Hungria no Brasil. Vou contar essa história, eu acho que você não viu ainda, acabou de sair essa reportagem. Olha isso, a gente vai abrir a página do New York Times aqui, ao vivo, para que a gente possa falar o que traz essa reportagem do New York Times falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que o presidente Jair Bolsonaro esteve na embaixada da Hungria no Brasil por 2 dias, dormindo lá, é o que indica aqui a reportagem, logo após aquela operação da Polícia Federal, na qual o passaporte dele foi confiscado e operação que também rendeu a prisão dos seus assessores, ex-assessores, sob acusação de terem planejado um golpe de Estado no Brasil. 4 dias depois dessa operação do dia 8 de fevereiro, Bolsonaro aparece nessas imagens que foram conseguidas pelo New York Times, imagens essa da Embaixada da Hungria no Brasil, a chegada de Bolsonaro na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar, de acordo com imagens de câmera de segurança, né, que foram obtidas pelo jornal. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante os 2 dias seguintes, foi o que mostrou essas imagens, né, o que mostram essas imagens, acompanhado por 2 seguranças e servido também pelo embaixador húngaro e por membros da equipe. Bolsonaro, que é alvo de várias investigações, não poderia ser preso numa embaixada estrangeira, né? Esse é o foco, inclusive, dessa reportagem do New York Times. E o que essa estadia de Bolsonaro na embaixada sugere é que o ex-presidente estava tentando ali utilizar essa sua amizade com o líder de extrema-direita húngaro, né, o primeiro-ministro, o Orbán, Viktor Orbán, da Hungria, numa tentativa de escapar do sistema de justiça brasileiro enquanto ele enfrentava as investigações. Bom, são várias imagens que estão sendo divulgadas neste momento pelo New York Times, imagens que mostram ali os 3 dias, os 2 dias que Bolsonaro teria ficado. Eles mostram até a chegada de travesseiro, de uma cafeteira,
Forte essa reportagem, hein, Reinaldo? A gente está acompanhando juntos, acaba de sair isso. Bolsonaro foi procurar ajuda da Embaixada da Hungria no Brasil, logo após ser alvo da operação da Polícia Federal. Meu Deus. Bom, evidentemente, ele deve ter recebido alguma informação distorcida, que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada, né? E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então, me parece evidente, se teria prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada, a embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil. Então a gente vê, como é que é? Não sei se dá tempo, acho que não dá de achar uma fala dele, que ele diz, o Machão diz, como é, que ele que não iam conseguir prendê-lo, né? Que só conseguiriam, que ele tinha como saída ou a liberdade ou a morte, na linha que ninguém o pegaria vivo, né? Então, ou ele ficaria livre no Brasil ou a morte, né? Eu lembro que à época até escrevi um texto que alguns idiotas decidiram distorcer, né? Que, evidentemente, ele estava sugerindo ali que ele poderia até cometer suicídio, né? Aí eu lembrei de um texto do Albert Camus, que está no livro Mito de Sísifo, né? Que ele diz assim, o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria, né? Porque decidir se eu continuo vivo ou não é uma primeira resposta que depois possibilita todas as outras, né? Aí eu disse, bom, sobre isso ninguém pode entrar em nenhuma arbitragem, eu recomendo que ele não faça. E alguns imbecis disseram, o Reinaldo estimula a Jair Bolsonaro a se suicidar. Eu não mesmo, né? Eu só estava dizendo que era uma questão individual essa, como queria o filósofo. Mas a gente vê que Bolsonaro não é do tipo que dedicaria a sua vida ao heroísmo, né? Não. Como a gente vê aí no caso, ele tentou uma fuga. Só isso explica. Ele não ficou com vontade de dormir lá. Ah, eu queria saber como é que é o colchão da Embaixada da Hungria no Brasil. Não, né? É claro que ele recebeu uma informação que certamente estava errada e que seria preso, e ali estava tentando se livrar, né? E justamente onde? Na Embaixada da Hungria, Viktor Orbán, né? Viktor Orbán, que é um dos líderes da extrema-direita mundial. Aliás, Bolsonaro, que diz gostar tanto de Israel, Viktor Orbán é um antissemita fanático, não custa lembrar, né? Antissemita mesmo, né? Sob o pretexto de combater o Jorge Soros, que é judeu, ele faz uma campanha odienta contra os judeus. E também para aqueles que dizem que o Lula, que tem simpatia pelo Putin, um dos grandes aliados do Putin no mundo é justamente Viktor Orbán, né? Olha só, né, como é que as coisas são, né? É claro, Bolsonaro tentando fugir. Agora, isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado. Preste atenção. Bolsonaro é investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva, ali se prevê em 5, né, que é não cumprir medidas cautelares. Ameaça à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Leia-se fuga, risco de fuga. O que nós estamos vendo aí é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal. Ou o que é aquilo ali? Insisto, foi o quê?
foi testar as instalações, foi o hotelzinho do tio Orbán, né? O que é? A pensão do tio Orbán? Não. Com isso, ele demonstra a disposição de fugir. Isso parece evidente. Aliás, é por isso que essa notícia está sendo dada, inclusive, num jornal estrangeiro, importante e tal. Por quê? Disposição de fugir. Que é a evidência. Então, quando fala assim, como é que devolve o passaporte de Bolsonaro? Não, né? Não precisa devolver o passaporte de Bolsonaro, né? E veja você que não é um troço que saiu via Polícia Federal aqui, né? Até poderia, mas não foi. Pelo que eu entendo, não li a matéria, mas toda ela é New York Times, não é isso? E sim, a matéria toda do New York Times são as imagens que são bem... que as imagens falam por si só, não tem como negar, né? Mostra o Bolsonaro chegando lá na embaixada. Esse daí é um sósia, não sou eu, Fabiola, não sou eu, não, é ele. Né? É ele, inequivocamente. Excelente reportagem, isso é uma grande novidade, não tinha essa informação até agora. O Times analisou as imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, o que está dizendo a reportagem aqui do New York Times, mostrando que Bolsonaro chegou na embaixada na noite de segunda-feira, dia 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Ele ficou 2 dias na embaixada. O Times verificou as imagens comparando com as imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem em 13 de fevereiro. Um funcionário da embaixada húngara que falou sobre condição de anonimato para discutir os assuntos internos aqui com o New York Times, confirmou o plano para receber Bolsonaro. Falou uma fonte do New York Times. O Times também procurou o advogado, a defesa de Bolsonaro, que não quis comentar, e a embaixada da Hungria no Brasil também